Você é daquelas pessoas que ficam com muitas dúvidas, com insegurança na hora de escolher um imóvel para morar? Se você é assim, ou mesmo não sendo, quer saber todos os erros mais comuns que as pessoas cometem ao escolher a sua casa ou apartamento, vem comigo que eu vou te dar todas as dicas para você fazer a escolha certa e não se arrepender depois. Oi pessoal, eu sou Albérico, gerente de obras, corretor de imóveis, pós-graduado em finanças. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês os erros mais comuns que as pessoas cometem ao escolher sua casa ou apartamento e dar dicas para vocês não caírem nessa cilada. E isso vale tanto para compra quanto para aluguel. E os erros mais comuns são: número 1, não considerar a localização, tanto no seu entorno quanto no trajeto para percorrer. Erro número 2, não avaliar cuidadosamente o layout do condomínio e do imóvel. Número 3, não saber negociar. Essa é muito sensível porque impacta diretamente no seu bolso. Mas fique tranquilo, eu vou te dar aqui algumas dicas, alguns macetes para você dar as cartas do jogo. Mas antes de explicar cada erro e passar todas essas dicas, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Se você já é inscrito, deixa aí um like, faça aquele comentário, porque dessa forma a gente consegue levar esse conteúdo para muito mais pessoas. E se está sendo útil para você, pode ser útil também para outras pessoas. E toda semana nós estamos postando vídeos sobre dicas de reforma, de decoração e um pouco sobre o mercado imobiliário. Ativa o sininho para você não perder nenhuma estreia. Então agora nós vamos falar sobre o erro número 1, não considerar a localização. A localização é muito importante, porque todo dia você vai fazer aquele trajeto. E se nesse trajeto, nesse caminho, tiver algum estabelecimento, como um bar, uma casa de festa, e isso te incomodar, com o passar do tempo, isso só vai aumentar, porque você vai passar perto dele muitas vezes. Então procure caminhar na redondeza ali, nas proximidades, procure conhecer sua vizinhança, conhecer o comércio, ver se tem bons estabelecimentos, escola. Isso tudo vai ajudar você a avaliar os pontos positivos e negativos. Além disso, o trânsito. Considere os trajetos que você vai percorrer, seja de carro, de ônibus, de metrô, de bicicleta ou mesmo a pé. Analise como são as vias públicas, se no período de chuva elas alagam, o estado das calçadas, a questão da iluminação, se tem ciclovias, Analise os acessos, como parada de ônibus ou do metrô, passarelas e principalmente analise com muito cuidado, uma parte muito importante, o tempo que você vai gastar para percorrer o trajeto entre a sua casa ao local que você costuma ir no dia a dia, como, por exemplo, levar os filhos na escola, ou o tempo que você vai gastar da sua casa para o seu trabalho. Isso é fundamental. Pegar um trânsito infernal todos os dias e gastar boa parte do seu tempo nele pode elevar muito o nível de estresse. É claro que essas decisões têm que ser compatíveis com o que cabe no seu bolso, mas saiba que fazer escolhas conscientes pode ajudar muito a diminuir o seu nível de estresse no futuro, porque você vai estar mais preparado para eventuais incômodos que vão aparecer no seu dia a dia. Erro número 2, não avaliar cuidadosamente o layout do condomínio e do imóvel. Avaliar o layout do condomínio significa considerar, avaliar a estrutura. Se você não tem, por exemplo, conhecimento técnico para poder fazer essa avaliação, convém contratar um profissional, um engenheiro, por exemplo, para analisar mais profundamente. E se você às vezes não está com tempo, não está com recurso disponível, dá uma olhada, dá para você perceber ali se tem uma fissura, uma rachadura. Isso é muito importante para você ver o estado geral da estrutura, isso é tanto para casa quanto para apartamento. É importante também você considerar as áreas de lazer quando existirem, ver a situação dos equipamentos, estado geral de conservação. E uma coisa muito importante que as pessoas não consideram para quem, por exemplo, vai morar num prédio, num apartamento, principalmente para você que vai alugar, ou se você vai morar nesse apartamento, quando você for fazer mudanças. Na questão dos elevadores, por exemplo, um elevador pequeno, às vezes não comporta uma geladeira, uma cama, e dependendo do andar, você vai ter que fazer essa movimentação por escada. Às vezes você chama o elevador e fica ali 5, 10 minutos esperando, Ninguém merece perder o tempo ali por conta de um serviço mal prestado, por conta de um elevador que não é eficiente. Então tudo isso faz com que você faça a escolha certa e não cometa esse erro. A vaga de garagem é outro item também muito importante. No prédio é mais comum você analisar a questão da vaga presa e da vaga livre. A vaga presa é aquela que você depende de outro motorista para você poder tirar seu carro da vaga. E na livre não, na livre você tem as vagas já com acesso para você sair. Então é muito chato você, muito ruim você ter que depender, mesmo que seja a pessoa da tua própria casa, que às vezes é comum você comprar um apartamento que vem com 2 vagas, mas as vagas são presas. E também outra coisa importante é você avaliar as colunas, a questão da distribuição que é feita essas vagas. É muito difícil para manobrar, dependendo do tamanho do carro que você tem. Então observa isso também com muito cuidado. Sobre o layout do imóvel, é importante considerar a ventilação dele, sobretudo a incidência de luz solar. Isso
Isso afeta diretamente a sensação térmica dentro da sua casa ou do seu apartamento. Se for um lugar muito quente, por conta da pouca ventilação ou do excesso da luz solar, vai exigir que você use o ar-condicionado ou ventiladores muito mais vezes, né? E obviamente isso vai elevar o valor da sua conta de energia elétrica. E se for um local, né, que recebe pouca ou quase nenhuma luz solar, você vai ter uma dificuldade oposta, né? Vai ter um ambiente muito frio. E a dica para analisar isso é muito simples, é muito fácil, né? Basta você se colocar no centro da casa, né, do prédio ou do apartamento, né, com os braços abertos, com o braço direito apontado para onde nasce o sol, e dessa forma você vai criar uma carta solar. Seu braço direito fica apontado para o leste, seu braço esquerdo para o oeste, né? A frente do seu corpo fica na direção do norte e suas costas para o sul. A análise que você tem que fazer é o seguinte: leste pega sol pela manhã, oeste sol na parte da tarde, o norte pega sol o dia inteiro e o sul nada de sol. Geralmente os imóveis mais valorizados são os de nascente, né, que pega o sol na parte da manhã, mas isso obviamente depende da região e do local que você mora, né? Se você mora num local muito frio, por exemplo, pegar uma casa fica com essa disposição norte, né, que vai pegar o sol o dia inteiro, se o ambiente é muito frio, né, se o local é muito frio, isso vai ajudar você a ter um pouquinho mais de calor, vai esquentar um pouco o ambiente. Já se você mora num lugar que já tem essa predisposição para ser mais quente, você pegar uma casa que tem, né, o sentido já para o sul, você vai ter uma casa que vai refrescar um pouco mais porque não vai pegar esse sol, não vai ter, né, calor em excesso, porque praticamente o dia inteiro vai estar na sombra. Outro ponto que as pessoas não consideram muito e só percebem quando estão morando no imóvel é a disposição dos ambientes dentro do imóvel. Os ambientes que você mais usam precisa ter um bom layout, que seria ter um tamanho bom no formato quadrado ou retangular. Isso facilita muito para você colocar os móveis e não prejudicar a circulação. Outra coisa, corredores, somente em imóveis pequenos, né, em imóveis menores. Se o imóvel já é pequeno, evita os corredores. Corredor dentro de um imóvel, por exemplo, são áreas mortas, né? São áreas que você tem pouca utilização. Hoje em dia não tem problema nenhum os quartos serem virados para a sala. Mas essa é uma escolha sua, né? Você pode optar em ter ambientes maiores, uma sala maior, né? Quartos maiores, ou ter os corredores para dividir sala de jantar, por exemplo, área íntima. Outra coisa também é a questão da acústica, principalmente nesses imóveis mais novos. As paredes são feitas com drywall sem nenhum tratamento acústico. E isso pode prejudicar o seu dia a dia. Já pensou você ficar ouvindo tudo que o seu vizinho, né, faz no apartamento ao lado? Ou ele ouvir, né, o que você está fazendo no seu apartamento? Então busque fugir disso, ou pelo menos se informar. Consulta, converse com pessoas que já moram, né, nesse prédio, né? Toda informação ela é bem-vinda para você fazer, né, a escolha certa na hora de adquirir seu imóvel. E por fim, pessoal, o último erro: não saber negociar. Esse é aquele que eu falei que tem um impacto direto no seu bolso. A negociação é uma arte, mas qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer a negociação, você se atentando a essas dicas que eu dei aqui anteriormente, né? E depois chegando para a imobiliária ou para o proprietário para poder fazer a negociação, com essas informações todas você tem inclusive argumentos. Obviamente tem várias situações, né? Eu estou falando especificamente aqui da questão da análise do imóvel, mas você tem a questão da oportunidade também. Às vezes a pessoa que está te vendendo esse imóvel pode estar numa situação que ela esteja precisando, que ela tenha uma certa urgência na hora de vender. Então, quanto mais a urgência do outro lado, mais facilidade você vai ter em ter essa barganha, em ter essa possibilidade de ter um valor melhor. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês aí com essas dicas. Se você tem mais alguma informação, se você já passou por uma situação parecida com essa que eu falei, ou se você já passou por uma negociação, comente aqui, deixa aí sua história, que é o maior prazer de compartilhar, de responder. E mais uma vez eu peço para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal. Se você não for inscrito, se já for, por favor, dê aquele like e compartilhe com outras pessoas. Isso é muito importante para a gente. Logo nós postaremos mais vídeos, né, sobre o mercado imobiliário, sobre decoração, sobre reformas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.